Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, indiferente do horário que você estiver acompanhando mais o podcast aqui do Diário de Vacaria. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É sempre uma alegria quando a gente começa o programa de hoje, porque é um programa que sempre abre nossos horizontes, amplia nossas perspectivas. E para falar um pouquinho mais sobre isso, ela que tem, né, autoridade reconhecida aqui na cidade como uma pessoa que faz o visual da nossa cidade ficar muito mais bonita, e por dentro e por fora, isso é o mais importante, né? Márcia, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui no Diário da Arquitetura e Construção mais uma vez. Obrigada, estamos aí novamente, obrigada por todos os nossos ouvintes que nos assistem, né? Quero dar as boas-vindas também para Caroline Duarte e aqui ao meu lado Gilvan Mendes, eles que são os fundadores aí da Elo Pré-Moldados, Elo Concretos, e tem feito um trabalho muito interessante e principalmente que tem levado a cidade para outros municípios, principalmente também para o interior, né, Gilvan? Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, Lucas, Márcia, aos ouvintes do Diário Vacaria. Então, a gente temos, né, a Elo Pré-Moldados e a Elo Concreto na cidade, né, onde hoje a gente atende a cidade de Vacaria, cidades vizinhas, né, o interior. Então, a gente atende essas regiões aí. Sabe que uma das coisas que a gente tem uma mania aqui de quando começa o programa, a gente sempre tentar fazer uma conexão com a contextualização, sabe, Carol? E eu acho que aí, nesse ponto, a Márcia, ela ajuda a gente a entender muito a perspectiva do lado da arquitetura, da construção, e como isso tudo, quando a gente começa, por exemplo, a falar sobre a pauta do pré-moldado. Márcia, mudou muito a construção a partir do momento que a gente começa a enxergar mais pré-moldado nas obras? Sim, com certeza, porque a gente começou a ter uma necessidade de construções mais rápidas. A gente tem a dificuldade da mão de obra, que é uma realidade do Brasil inteiro, né? E a partir do momento que tu tem o pré-moldado nos permite fazer com que isso aconteça de uma forma mais rápida, o que às vezes torna as construções parecidas, mas aí entra os arquitetos, né, para fazer esse link, né, de casar o que a gente tem do pré-moldado com a arquitetura, né, que a gente pode trabalhar junto, porque eu sempre falo, né, aqui que a gente é uma equipe, o mundo todo, ninguém trabalha sozinho, ninguém vive sozinho, então todo mundo pode crescer junto, né? Isso faz toda a diferença. Aí que a gente conecta, sim, a Elo, e aí eu queria que Gilvan, Carol, contem para nós, então, como que começa a Elo Pré-Moldados. Então, a Elo Pré-Moldados começou em 2009, eu vendo a necessidade que as obras, né, a parte de galpões vinha todo de fora da região, não tinha aqui na nossa região quem fabricava. E vendo a necessidade, eu vi que era um nicho de mercado para poder estar investindo aqui na região. Porque os construtores não tinham mão de obra, né? Eu via que uma construção em loco demoraria bem mais para fazer um galpão. E aí eu vendo em cidades vizinhas, né? Visitei em empresas de pré-fabricados, tudo. E eu disse, bom, isso não tem na minha região, eu vou montar lá. Comecei com uma forminha de coxo para o pessoal do meio rural, mata-burro e uma forminha de fazer um pilar por vez de 12 metros. E palanquezinhos de cerca, para o pessoal cercar os terrenos na cidade e fazer cerca na área rural. E graças a Deus acertei no time, no momento certo. Então, naquela época, era eu e o tio da Carol que começamos trabalhava com nós lá. Então, onde eu fazia ferragem, fazia parte da concretagem, montagem. Aí nós começamos a fabricar a própria cobertura metálica também dentro na área lá onde eu estava instalado. E eu daí também, como o cliente queria que eu entregasse um pacote fechado, então eu também comecei a entregar o piso polido, então a porta de contrapeso. Então eu comecei a me preocupar em entregar porque empresas de fora, eles vinham e entregavam só a estrutura de concreto. E aí o cliente às vezes tinha que
correr atrás de um para fazer a porta, o piso e, às vezes, a cobertura. Então, eu entrei nesse mercado já entregando tudo isso. E, graças a Deus, a empresa foi crescendo rápido. E a gente foi sempre reinvestindo na empresa, né? Cara, e como que foi esse começo, assim, do ponto de vista de vocês mesmo, assim? Foi um projeto que a família decidiu, pô, vamos tocar pra frente. Como que foi, assim? Porque, às vezes, a gente vê uma empresa tão bonita que nem tá ela Concretos agora, a estrutura toda de vocês. Mas, pô, como que foi lá aquela hora que vocês decidiram, pô, é agora, vamos fazer esse motor acelerar? Então, a gente tinha um apartamento, né? No Flora, e tinha uns terrenos e uns carros e uma moto de motocross, que eu sempre gostei de estar envolvido com corrida. E eu vendo que era o momento, nós vendemos tudo, né? Vendemos tudo e investimos tudo na empresa. Porque a gente viu que tinha carência no mercado desse produto. A Carol trabalhava no hospital na época e a gente sempre acreditando, mas com aquele pezinho atrás, porque tudo demandava investimento, né? Era um negócio novo também, né? Assim, digamos que para vacaria não era uma referência, né? Não sei, acho que na época tinha uma empresa, duas, não sei. Isso, né? Mas não era um mercado assim como tem hoje, tão aquecido, né? E aí eu trabalhava no hospital e a demanda começou a aumentar, né? Que nem o Gilvan disse, e ficava aquela dúvida, como que eu conciliava, né, os dois trabalhos. Aí o Gilvan sempre, Carol, a decisão é tua, eu não vou interferir. E aí a gente conversou e chegou um determinado momento que eu tive que fazer uma escolha, né? E daí acabei trocando a área da saúde pela construção. E sim, a empresa teve um crescimento, né, ao longo desse tempo. Que nem você falou do nicho, né? A Márcia também fala bastante dessa parte construtiva, mas a gente atende vários meios, né? A gente começou com um foco mais rural, né? Atendendo coxo, mata-burro, né? Obras menores, mas o nicho de mercado foi se abrindo e a gente consegue atender desde o meio rural, as lojas, né? A parte comercial, né? Muita loja hoje busca para esse tipo construtivo. A parte indústria também, né, tem uma demanda, então a gente consegue atender vários segmentos, mas como o Gilvan disse, a gente começou no interior, né, não tinha a fachada, a empresa Elo, né, que tem hoje, a gente começou na localidade da Macena, né? Então, lá nem pavilhão a gente tinha, trabalhava meio a céu aberto, assim, meio improvisado, né? Mas fomos buscando, né, tecnologia, aperfeiçoamento, né? Vindo com a demanda de mercado, investindo em máquinas, em formas, na estrutura que a gente tem hoje, né? Sempre buscando inovar, trazer facilidade para o mercado, facilidade para trabalhar, facilidade para os funcionários também, né? Porque como a gente tem uma mão de obra, né, carente, a gente acaba investindo em equipamentos que facilitem, né, um pouco mais essa parte da construção. Mas aí, nessa construção, 2009, né? Isso. 2009. Cara, qual que foi o primeiro momento que vocês comemoraram? Assim, tipo, pô, o negócio deu certo, cara. Tem esse momento aí, ó? Eu acho que foi na inauguração da Elo Concretos, né? Eu acho que sim. Eu acho que a gente entrou num automático. Eu não comecei... Eu só trabalhei e não olhei para trás. E quando a gente fez a inauguração da Elo Concretos... Acho que caiu a ficha, aí né? Aí caiu a ficha, assim, cara... A gente, sabe aquele gostinho? A gente conseguiu chegar onde a gente queria. Então, eu acho que ali foi onde eu comecei a entender. Eu acredito que sim também, porque a gente acabou fazendo, né, um coquetel, assim, né, convidamos o pessoal, e lá o pessoal que estava organizando a festa preparou todo um material, né, Sim. assim, uma linha do tempo, digamos assim, e a gente conseguiu perceber, né, nesse intervalo de tempo, quanto a gente conseguiu construir. E eu acho que isso teve um significado bem bacana, porque a gente trabalha tão no automático, né? De segunda a segunda, e aquela loucura toda, e passa a semana, e passa o mês, e passa o ano, e assim vai. Então, acho que aquele momento que a gente parou lá e viu aquela trajetória, aquele vídeo, eu acho que foi muito bacana. Cara, e a família estava crescendo de vocês também, Sim. né? Tudo isso, né? Isso. Eu acho que uma das coisas que a gente acompanhou, assim, né? Pô, a internet proporciona isso, né?
Mas me conta, são 2 crianças? Não, me São ajuda. 3. São 3 crianças, meninas né? que trazem um significado, né? Essa criação do nome da empresa, da logomarca, foi tudo o Gilvan que pensou nisso, mas eu acho que sim, a gente já tinha a Eduarda e a Luísa, mas a gente, eu acho que tem um destino, não sei. Foi traçado alguma coisa que se concretizou bem o elo que a gente tem, né? Então, ele fez toda essa parte da logomarca, o nome, mas o nome elo traz um significado muito importante pra gente, que são o nome das nossas filhas, Eduarda, Luísa e a Olivia. Então, a gente traz, assim, um significado bem especial. E nasceu, tu vê, o elo todo. Eu não sabia, te Também confesso não. que não sabia. E acho que, mais uma vez, a gente, aqui no Diário de Vacaria, a gente já deciframos diversos apelidos, soubemos de várias histórias, mas essa, com certeza, é uma delas muito especial. A partir do momento, então, aí que chega no momento que vocês perceberam lá que os pré-moldados da Elo precisava da Elo concretos. Como que foi essa virada de chave ali? A gente, como a gente entregava a obra com a parte de pavimento de concreto, com o piso, né? A gente começou a notar que tinha uma demanda no mercado em que as empresas que existiam na nossa cidade não estavam conseguindo atender. E a gente resolveu montar uma concreteira própria para a empresa para poder atender as nossas obras. E em conversa, quando estacionei 2 caminhões na frente da Elo Pré-Moldados, onde a usina de concreto era para ser atrás da Elo Pré-Moldados, e como nós tínhamos um córrego atrás, a FEPOA acabou me segurando o terreno e eu acabei ficando com 2 caminhões betoneira, 1 ano parado na frente da Elo Pré-Moldados, e eu tive que acabar entrando pela FEPAM do estado do Rio Grande do Sul. Como foi um processo muito longo, nesse meio tempo, alguns amigos e construtores começaram a ir lá perguntar se eu vendia concreto. Daí eu disse, não, eu tenho os caminhões aqui, mas é para atender as nossas obras, mas eu ainda também não estou nem com a minha usina montada. Se você fosse vender concreto, eu era um cliente. E eu fui vendo a brecha no mercado, eu disse, cara, mas será que tem mais um espacinho para mim? Sendo que a nossa cidade já tinha 2 concreteiras. Eu disse, vou fazer um investimento um pouco maior, vou ir mais a fundo. Fiz a nossa cidade, quando tu vai para cálculos, para planos, se vale a pena ter mais algum negócio nessa cidade. A nossa cidade fala em 65 mil habitantes, mas a nossa cidade, por ser pequena, ela atende muitas cidades ao redor, onde o pessoal de Vacaria, às vezes, vota na cidade vizinha. Mas mora aqui, né? Mas mora aqui. Quando tu olha para dentro da nossa cidade, o movimento aqui da nossa cidade é uma cidade para 100 mil habitantes. E quando eu comecei a fazer esses cálculos, eu disse, bom, eu vou atender as minhas obras e a obra que eu atender fora, tá valendo, vamos arriscar, vamos para cima. E aí acabei investindo e montando uma usina, que hoje nós temos frota própria, hoje 8 caminhões betoneira, as bomba-lança, bomba estacionária. E aí acabei montando um negócio maior para nossa região, nossa cidade. E graças a Deus, estamos atendendo algumas construtoras aí que eu digo que a parceria não é aquela que você me compra e eu te entrego o produto. Mas assim de estar na obra, estar com laboratório, engenheiro também visitando a obra. Se o cliente quiser visitar a nossa concreteira, nós não é a receita da Coca-Cola que tem que esconder. O cliente pode ir lá e visitar a nossa concreteira, ir para o painel entrar na usina, ver como é que ela é operada. Nós temos hoje balança, que na própria usina tem uma balança, e eu tenho mais uma balança auxiliar, onde é feita a pesagem dos caminhões. O nosso concreto, ele sai o caminhão lacrado, então isso te dá garantia na rastreabilidade do produto. Então, a gente dá todo o suporte para o construtor para poder atender ele da melhor condição, sabe?
Eu acho que um dos nossos principais lemas, né, tanto quando a gente montou a Elo Pré-Moldados e agora com a Elo Concretos, é essa parte do atendimento, né, que é um diferencial, né? As pessoas querem ser bem atendidas, né, com cordialidade, com responsabilidade, né, com a entrega correta do que estão comprando, né? Então esse foi um dos nossos pilares, né? E a gente bate em cima, né, com a nossa equipe de trabalho, da gerência, os motoristas que fazem entrega, os nossos montadores, os nossos vendedores. Então essa é uma das coisas que a gente leva sempre em consideração como principal, é esse bom atendimento, né, para as pessoas. Sabia, Carol, que uma das coisas que, quando eu penso no pré-moldado, eu acho que a Márcia que pode ajudar a gente a entender isso, a gente está vendo por vários pontos aqui em Vacaria, muitas construções que têm os blocos muito nítidos, assim. Mas, Márcia, não necessariamente que a aparência de todos esses blocos precisam ser caixas quadradas. Existem diversas alternativas para isso, não é, Márcia? Sim. Se for do interesse, né, da pessoa que está investindo, tu pode fazer N desenhos. Até a gente já conversou sobre isso, né, com o vendedor de vocês que me atende. A gente já orçou, já viu, já conversou sobre vários, né, já fez várias... Mas, assim, isso depende muito do projeto que a pessoa quer e não tem a necessidade de ser uma caixa quadrada, né? É o que a pessoa quer investir ou que ela tem como prioridade, como visibilidade, né, da sua empresa, criar Pode ser feito qualquer coisa, né, dentro das modulações ali. Porque, inclusive, eu me recordo que teve uma época, a gente estava falando antes, que as pessoas faziam até interiores, assim, decoração, né, muito, assim, entrou muito aquela pegada de fazer a decoração com cores de concreto, enfim, sim, isso sim. Teve uma época grande. Se usa, né, tem um tipo de tinta que imita, né, concreto, tem... revestimentos, inclusive, que imitam concreto e que dão essa rusticidade e dá essa ideia industrial, porque é uma pegada veio muito lá de Nova York, daqueles prédios que eram indústrias e foram... Quando deixou de ter a necessidade daquela quantidade imensa de indústrias e aqueles prédios ficaram abandonados, as pessoas começaram a habitar, né? Foi transformados em lofts e aí é legal de ver, né? Porque a estrutura aparece, né? E vários, em todo mundo, isso é uma corrente da arquitetura, né? Do concreto aparente, então tem essa pegada, né? Cara, essa estrutura que teve, ela cresceu muito, principalmente no interior, eu acho, né? Muito dessas construções rurais, principalmente quando a gente teve aquela mudança da pecuária pro agro, a gente começou a ver muitos pavilhões sendo construídos para a parte de grandes colheitadeiras, para a parte, né, de construções mais digamos assim, mais robustas. Isso é uma tendência do modelo aqui do campo, cara? Isso acontece com frequência? Sim. Hoje, a boa parte do nosso cliente é o pessoal do agro, né? Então, assim... antes era galpõezinhos pequenos com vãos livres de 10, 15 metros de largura. Como no campo também teve o aumento dessas máquinas, né? A gente fez um galpão há um ano atrás para um cliente, né? Que ele foi lá e pediu para nós um galpão de 60 por 20 de largura. Quando nós terminamos o galpão, ele chegou com uns tratores e 2 plantadeiras gigantes que se fechavam, que ele disse, meu Deus, vou ter que aumentar o galpão. Ele pensou num tamanho de galpão, nós terminamos a obra, ele disse, vou ter que aumentar. A gente foi lá e aumentou mais 20 metros o galpão dele, porque, então, assim, para tu ver o crescimento das máquinas, uma vez uma plataforma de colheitadeira, ela tinha 12, 15 metros, né? Hoje tem plataforma de 60 pés, né? Que leva uma largura ali de 35, 40 metros, né? E eles falam também no valor dos equipamentos, né? Que tem um valor bem expressivo. E aí eles falam como que tu vai deixar o equipamento no tempo, né? Então acaba que cresceu bastante essa demanda, né, de galpão para armazenagem de máquina. E também eu acho que uma questão que é o próprio tempo da obra, né? Sim. Porque a partir do momento que o produtor consegue, né, o recurso disponível para isso, a linha, ele quer já
tirar uma colheitadeira, o valor que ela tem hoje, um Sim. pulverizador ali, é um absurdo deixar aquilo ao tempo, né? Aproveitar o tempo de safra deles Isso. também, né? As construções ocorrerem naquele período, né? Que eles não estão envolvidos com plantio, com colheita e tudo mais. Tem um outro assunto interessante de a gente falar sobre isso, cara, até a questão assim da distribuição. Esse concreto que é feito aqui, como que é essa construção? O material ele é da região? Como se chega no concreto e até onde ele pode ser distribuído? Então, Lucas, o nosso concreto, né, a parte dos agregados, a pedra é da nossa pedreira Vacaria aqui da cidade. A nossa areia, ela vem de Porto Alegre. O cimento, nós trabalhamos com as duas principais cimenteiras do Brasil, que uma é a Votorantim Cimentos e a outra é a Itambé Cimentos. Aí a parte Aditivos, de aditivos, tudo, a gente trabalha com uma empresa que junto com os aditivos, com a química do concreto, é a Rodoquímica, que também dá assessoria para nós. Então, nós temos um engenheiro residente, que é o João, e nós temos também o Jonas, que a cada 15 dias visita a concreteira para acompanhar porque os agregados, durante uma detonação de uma pedreira, o agregado ele vai vai dando diferenças, né? Então, ele vai visitando para ver, porque hoje a extração da pedra está de um jeito, amanhã ela pode estar diferente. Então, por isso que ele vem visitando e fazendo o controle tecnológico dos agregados. Outro ponto interessante também, a gente falou um pouquinho sobre, vocês que trouxeram os exemplos de como vocês foram ampliando a parte ali justamente dos pré-moldados. Mas quando a gente fala da questão dos concretos, a gente consegue falar em inovação dentro dessa área? Sim. Hoje a inovação do concreto, hoje nós conseguimos trabalhar com o concreto autoadensável, que é um concreto mais fluido, onde a gente está atendendo algumas obras aqui de uma empresa que está fazendo uns prédios na nossa cidade, da MO, que ele vem, monta as formas e faz e eu vou com o concreto, jogo na lança, a lança abastece as formas e o concreto entra dentro dessas formas. Então, ele precisa ser um concreto mais fluido para poder descer entre a ferragem e a forma, e onde, dali 2 dias, ele desforma. Então, tanto que nós estamos atendendo uma obra dele na frente do Unimed e 2 torres que vão sair Lá no bairro Cristal. no bairro Cristal, onde vai ser as torres mais altas da cidade de Vacaria, né? Olha aí, tio, eu não sabia dessa. Márcia, esse processo que o Gilvan estava falando, ele é muito diferente para o arquiteto do formato da construção tradicional? Ele vai influenciar no projeto, né? Quando tu constrói com um concreto né? Tu não, a pessoa depois, ela fazer alterações na sua obra, tu não consegue, né? Fazer como a alvenaria, vamos dizer, Isso. né? A gente não tem como ficar abrindo canaleta, né? Passar um cano. Então, é muito importante que o projeto de arquitetura, o projeto hidráulico, o projeto elétrico, todos os projetos, né, estejam muito bem casados, né? Então, é o que a gente fala de compartilhamento de projetos. A gente tem que compartilhar todas as informações, porque durante a obra isso tem que casar. Não tem aquela história de eu ir lá e abrir uma canaleta e vou puxar mais um cano para cá, né, um eletroduto para lá. Não, é tudo muito bem estudado. E aí entra a grande coisa, né? Que tudo que a gente resolve no papel, que a gente falava antigamente, hoje no computador, sai muito mais barato. Então, é um projeto muito mais completo, mais desenhado e onde as coisas estão todas pré-determinadas. Durante a execução da obra, é executado conforme o projeto para não ter nenhuma dúvida, né? São formas diferentes construtivas, mas isso é o futuro, porque a gente está falando de pré-moldado, está falando de concreto, a gente não tem mais mão de obra. A mão de obra está muito escassa. Então, a gente vai caminhar para isso. É um futuro bem próximo.
E né? quando o Lucas fala também do concreto em si, mas a gente tem um nicho muito grande, né? Porque Sim. a gente vai desde a resistência, né? Aham, o Porque a FCK. gente tem vários FCK, que a gente chama da resistência. Então, isso para cada obra, né, Márcia? Para cada etapa da obra, daqui a pouco você Sim. tem uma determinada exigência. O tipo de concreto da entrega, a gente tem o concreto bombeável, a gente tem o concreto convencional também, vai depender muito do tipo de obra. A questão do autodensável, Com fibra. com fibra, aquele outro concreto que a gente fala, o permeável, né? Permeável, Assim, para pavimentação, enfim. Então, tem um nicho muito grande, colorido, Assim. né? Tem muitas opções, né? Então, a gente... Argamassa também, hoje que é a uma... gente tem argamassa. um produto, né, que no início nós começamos só com um concreto usinado em si, e aí veio os pedidos de argamassa, como a Márcia falou da questão de mão de obra, né, então você já vai lá com a massa pronta, o pessoal é só Sim. aplicar, né, tem uma estabilidade de tempo, né, que permite também o pessoal se organizar com a equipe de trabalho e fazer a aplicação, então tem uma série de coisas, e embora a gente já esteja 1 ano no mercado, ainda tem muitos pedidos, né, porque às vezes tem obras que, eu quero no traço, eu quero pedrisco, enfim, tem várias opções assim que as pessoas às vezes nos passam e a gente faz adequação dentro do nosso traço para atender. Eu me preocupei, para eu poder montar a usina de concreto, eu montei essa usina, nós ia para a praia nas férias das meninas, de julho, né? Verão também. E final de ano. Era sempre, feriado. A Carol ia para o apartamento, eu ia para as concreteiras. Eu acho que, independente, todo negócio começa pela logística. Tu tem que entender uma logística que tu monte um negócio que seja de fácil, que a usina não pare para receber materiais. Então, assim, hoje a minha usina ela carrega um caminhão de 8 metros cúbicos de concreto em 7 minutos. Só para a gente contextualizar, 8 mil, qual é o tamanho de uma betoneira? Qual que é a metragem que vai caminhão na betoneira? betoneira. Isso. Existe no mercado hoje betoneira de 8 metros cúbicos, 10 metros cúbicos, e teve no Brasil, nessa feira que nós tivemos agora na Concrete Show, na semana passada, foi o lançamento da maior betoneira de 14 metros cúbicos. Só que ela já é numa carreta, então ela já é, eu vou te dizer assim, que é o que você vê rodando aí na cidade, é 8 metros cúbicos, 8 metros. sabe? Nesse formato que tu tá falando, só pra gente não perder até um visual que às vezes a pessoa passa na rua e não percebe. Eu acho que aquela construção, por exemplo, de uma... é difícil a gente ter uma ideia de tamanho, gente, mas do começo da obra já entra ali o trabalho digamos que assim, da construtora junto com a arquiteta para fazer... Tu disse que a arquiteta entra no processo numa fase mais, digamos que assim, ela inicia o projeto, chama a concreteira, mas a concreteira, ela participa dessa montagem? Ou não? Ou ela recebe todo o pacote pronto e ela entra... até que momento na verdade, ela viabiliza isso? Tem vários tipos não, né? Eu vou falar, Márcia. Eu, Márcia, faço os projetos completos. Nós conversamos, né, desde o início da fundação. Sim. Então, a gente, né, eu tô falando, né, como eu trabalho. Eu, desde o início da fundação, daí a gente vem a infraestrutura, né, depois vem a supra, né, e aí a gente tá sempre em contato até a gente chegar no final, né, e às vezes a gente faz contrapiso, que eu já, né, a gente tem é um relacionamento longo. Mas isso... Mas isso também tá tudo pensado no projeto. No projeto eu já tenho que calcular tudo e no custo da obra a gente calcula tudo. Porque o que chama atenção, desculpa, eu acho que a gente passa ali, a gente vê tudo funcionando muito lindo, maravilhoso. Na rua, né? Mas quando a gente tá vendo esse negócio, cara, foi preciso muita conversa, porque eu acompanhei recentemente aí uma chapa que estava sendo feita e, cara, tinha que funcionar tudo bem, porque a hora que o concreto começa a derramar ali, cara, não tem choro, não tem vela. Volta. Tem que espalhar. Tem que espalhar. Não tem choro, não tem vela. E aí, é claro, fica uma curiosidade, quem não é da área, de como que isso tudo aconteceu. Porque a gente começa a ver uma empresa que está entregando, que vocês estão integrando, tem que participar de todos os projetos.
Sim, acaba sendo uma carga quando a eu acho concreteira que se envolve que também, nem você né? falou agora desse exemplo da laje, né? Mas então, que nem a Márcia falou, existe uma conversa do engenheiro, do arquiteto conosco, né, para fazer essa parte de medição, né? Porque o nosso primeiro passo é saber o volume. E a Márcia quer 50 metros cúbicos determinado horário. Então, assim, a gente... se é bombeado, se Isso, é do carrinho, sapato, se é se é sapato. Partimos daí, então, né, Márcia? Isso É aí. volume, detalhes da entrega, o tipo de produto, e aí nós, como empresa, partimos para a parte de agendamento e logística, né? Porque aí a gente tem que mensurar, que nem tu disse, se são 50 metros cúbicos, qual é o horário que a Márcia quer ser atendida, quanto tempo isso vai levar, qual que é o cronograma de caminhões que eu vou disponibilizar, o intervalo de tempo, né, que esses caminhões precisam chegar na obra, para ocorrer, que nem você falou, a parte da mão de obra em si lá, de espalhar, de reguar, enfim, de E a encher. concretagem não pode parar, né? Não. Ela tem que ela começa e tem um fim, então aquela etapa tem que ser cumprida. Então eles não é um relacionamento de confiança. Eu não posso furar com eles, eu tenho que estar com tudo pronto na hora que chegou o caminhão, eu tenho que estar com a elétrica passada, a hidráulica, a Equipe ferragem, pronta, a forma, tudo pronto, ok. Aí eles vêm, a gente começa a concretar e não pode parar. Não pode parar. Não tem almoço, não tem janta, não tem nada. Então, a vida que segue. Esse detalhe é um detalhe que... Conta, Gilvan, quando dá... Pode acontecer, tipo, na hora, descobrir que precisa mais um concreto, cara? Ou não? Sim, olha só. Hoje o cara que tá fazendo a medição da laje, a laje ela tem alguns alvéolos no meio que às vezes se ele pega a medida em cima da tabela e ele passa um volume que diz, Márcia, a tua laje aqui vai 40 metros cúbicos. Aquele concreto que entra na tabela, que se ele não contar, às vezes acaba passando 2 metros a mais. Depende do tamanho da metragem da laje, né? Aí a gente fica com o último caminhão aguardando. Então, conforme a equipe vem reguando a laje, chega-se no final da laje ali, quando está faltando ali uns 10 metros quadrados, é feita uma remedição e diz, não, vai ter que mandar 6 metros, porque aqueles 3 metros que ia vir não vai fazer. Então, carrega 6. Então, a gente carrega para a concretagem terminar exato ali e não ficar emenda na laje, né? Sabe que é legal aí puxar um gancho que a Carol falou, que ela focou muito na tua fala, Carol. Eu não sei se é porque tu tem digamos assim, uma veia na área da saúde. E quando a gente fala da área de construção, da arquitetura e tudo mais, e quem a gente tem alguém da saúde tem esse cuidado em dizer assim, olha, o trabalho é importante, os equipamentos que usamos aqui são todos muito bons, Sim. mas se não tiver a assistência funcionando, a gente pode ver um trabalho como esse, por mais que tenha uma tecnologia grande, ali no momento da laje dá uma grande zebra. Isso pode acontecer? Pode, porque por isso que a Márcia falou, é um casamento, precisa ter muito diálogo, né? E responsabilidade em si, né? Nessa questão de volume, de estar tudo pronto, sim, pode surgir imprevisto, sim. Eu acho que isso aí para mim fica claro de um verdadeiro desafio e da importância. O arquiteto tá naquele momento ali, Márcia? Eu costumo estar, porque eu sou metida, né? Eu falo por mim, porque meu pai era metido, era um médico que construía, né? Para construir alguns prédios para vender quando eu era criança, então eu ia junto. Eu acho que foi aí que eu comecei a gostar de obra. E eu gosto de obra, mas é uma particularidade minha, né? Eu não digo que nem todo mundo é obrigado a gostar, né? Nenhum arquiteto é obrigado, mas eu gosto, eu sou metida, eu gosto de estar na obra. Eu gosto de ver a coisa acontecer, porque para mim é importante o projetar e ver o resultado, né? Mas é uma particularidade minha, né? Eu falo por essa por questão mim. Que o Gilvan falou, né? De conferência de metragem, daqui a pouco está chegando pro final da concretagem, vamos conferir, tanto o arquiteto que está lá na obra, o engenheiro, com a nossa equipe, né? Definir qual é o volume que falta ir, eu acho que é um consenso, né? É importante, né? Eu acho. Dentro dessa janela, eu acho super importante isso. Eu vou te contar que eu passei por algumas obras, e as obras que eu passei, a figura que eu mais gostaria de ver durante as obras era o arquiteto ali, porque toda dúvida que surgia era muito rápido de ter uma pessoa que tinha aquele conhecimento, aquela experiência toda, unindo isso que pessoal, não é porque a Márcia está aqui, mas a gente sabe que uma característica que o pessoal gosta muito do trabalho da Márcia é que ela é uma pessoa que vive ali 100% da obra. Chega um momento que a Elo, além dessa estrutura que ela está fazendo, de fazer a entrega do concreto, ela olha para um mercado de inovação que é a pavimentação de concreto, também chamado de pavimento urbano de concreto, PUC. O que significa olhar para esse mercado para vocês, Gilvan?
Isso. O PUC, o pavimento de concreto, uma vez, ele não tinha preço competitivo com o CBUQ, que é o pavimento asfáltico. Porque o barril de petróleo era muito barato, né? Só que com o aumento, nós brasileiros não acompanhamos o aumento dos combustíveis, e hoje, com o barril do petróleo muito alto, o concreto ficou competitivo. Através também da tecnologia da fibra. Hoje, o concreto, uma vez, o pavimento de concreto era usado ferragem, então eram feitos pavimentos de concreto com 30 centímetros de espessura. Hoje, com o uso da fibra, uma tecnologia nova no mercado, a gente conseguiu reduzir esse pavimento de 30 centímetros para 10, 12 a 15 centímetros no máximo. O que acontece? Hoje o CBUQ, a base asfáltica, hoje a pavimentação ela necessita de 30 a 40 centímetros entre base e subbase. O pavimento, o PUC, o pavimento de concreto, a gente trabalha de 10 a 15 centímetros de base, e onde o concreto ele é feito um estudo dos solos e me diz aquele solo que é um pouquinho mais, se dizer assim, que é onde foi um corte, foi um aterro. É feito um trabalho de acascalhamento naquela área, e para poder trabalhar com o mínimo de base, que seria o pedrisco. Então, é uma base de 10 a 15 centímetros de base, e o pavimento de concreto de 10 a 15. Depende do tipo de tráfego que vai passar naquela área. Então, assim, o concreto ele sempre foi usado em serras, curvas, porque o asfalto ele não é para, vamos dizer assim, para pátio de manobra. O asfalto ele é um asfalto para rodagem. Então, onde eu tenho um tráfego intenso de carretas manobrando num pátio de uma empresa, ele acaba fazendo o que a gente chama de camaleões. Ele levanta, com o calor e o esforço ali, eles fazem umas ondas ali, onde seria necessário tu entrar com uma retífica e levar uma série de equipamentos, acabadoras, tudo para refazer aquele canto. Então, a pavimentação de concreto era utilizada, então, nesses pátios de manobras e em serras onde dava esse problema. Com a entrada agora da fibra no mercado, então a gente hoje está prospectando pavimentos urbanos, né, em prefeituras, já estamos em orçamentos, pátios de empresas, agora tudo hoje... Condomínios também, né? Ele vem numa crescente, né? Não só nas rodovias, serras, mas trazendo um pouco para a cidade também, né? E é um mercado que está muito aquecido na região do Paraná, São Paulo, Santa Catarina. A gente vê muito se falar, né? Aqui para nós no Rio Grande do Sul ainda está... ainda é meio uma novidade, né? Novidade, mas já está numa crescente. Santa Catarina, o governo bate muito, né? Em cima disso. Eles estão investindo muito, né? Nas rodovias deles, por essa questão de garantia, de longevidade, né? De durabilidade. E para nós é um pouco novo ainda, mas já vem com várias áreas de atuação. É que o asfalto, você investe numa base de 30 a 40 centímetros de base e larga uma camada de 5 a 6 centímetros de asfalto. O pavimento de concreto, você trabalha com uma base e uma subbase de 10 a 15 centímetros e trabalha com de 10 a 15 centímetros de concreto, onde a garantia do concreto é para 30 anos. E onde o asfalto, você vê, às vezes, fazer e dentro de um ano, às vezes, já está esburacado, ou dando fissura, dando os problemas, né? Deforma muito fácil. O asfalto, ele sofre muita influência do clima, né? Do calor e a própria rodagem, né, dos caminhões. Na nossa região, principalmente o peso, né? O peso. Os caminhões aí de madeira não tem estrada que exista. Era com certeza indicado para toda a nossa região aqui, né? Sim. Muito bem, gente. Eu acho que a gente conseguiu aí contar um pouquinho, né, da trajetória da Elo. A gente fica muito feliz por isso. Eu acho que estamos vendo no dia a dia, né, muitas construções, né? Tem até uma academia agora aqui para trás que está saindo, toda a estrutura montada ali, toda com pré-moldados. Na frente da Unimed ali também tem um espaço que já está, já está bem adiantado, já está praticamente pronto. Então, isso é uma coisa que
passou a fazer parte do nosso cotidiano. Eu acho que dentro do teu trabalho também, né, Márcia? Acredito Sim. que cada vez mais as pessoas estão se direcionando para isso, né? Aham, a gente já trabalha junto. Já tem alguma estrada aí, né? É. Bom, pessoal, quero agradecer a presença de vocês. Gilvan, mais uma vez, obrigado por ter vindo aqui contar um pouquinho da Elo. Obrigado Prazer. pelo convite. A gente vai conversando bastante. Carol, obrigado por ter vindo aqui. Parabéns pelo empreendimento que vocês têm. Eu acho que a Vacaria ganha com isso. Mais pessoas trabalhando, né? Empreendimento, renda para a cidade e principalmente alternativa, né? Para as pessoas terem acesso ao material aí de qualidade com um serviço cada vez melhor. Obrigada a você, Lucas, pelo convite. Obrigada pela Márcia. E vamos conversando. Gente, falamos então um pouquinho aqui sobre, mais uma vez, um podcast de área da arquitetura e construção. Márcia, mais uma vez, obrigado. Vamos em frente, deixando um abraço pro pessoal da Edriva. Esse podcast aqui, pessoal, tem o apoio da Edriva. Ela é uma imobiliária tradicional aqui de Vacaria, que está sempre presente aqui no Diário de Vacaria. Valeu, pessoal. A qualquer momento a gente volta trazendo mais informações de Vacaria e região. Valeu, gente.